Olá, no vídeo de hoje 5 modelinhos. Eu vou fazer a casinha. Para fazer a casinha, eu vou pegar o marrom escuro e misturei com um branco e coloquei no frasquinho. E é essa cor que eu vou usar agora para fazer a casinha. Para fazer o telhado, eu vou usar o vermelho. Vou usar o vermelho fogo da acrílica brilhante para fazer esse teto. O teto é um formato de um triângulo. Depois eu vou usar esse marrom claro para poder preencher o espaço vazio que ficou entre o teto e a parte de baixo da casa. E também eu vou fazer uma chaminé usando esse marrom claro. E para fazer a pontinha da chaminé eu vou usar o vermelho. Para fazer o contorno eu uso uma misturinha de tinta PVA com corante líquido xadrez. Eu já tem vídeo aqui no canal ensinando essa misturinha. Eu vou fazer o contorno em toda a casinha e também na chaminé. Para o traço sair fino, eu uso essa misturinha e sempre quando eu pego tinta, eu tiro o excesso da tinta na borda da tampa da tinta. Na tampa da tinta mesmo, quando eu preciso pintar e a tinta do pincel acabou, eu vou lá na borda e eu pego mais tinta. E para fazer a casinha, eu vou usar essa tinta. Essa tinta é para tecido, é cristal, ela tem esses brilhinhos e eu vou usar ela. Você pode usar diluente, né? Misturar ela com diluente, que assim fica mais líquido. Eu queria mesmo esse efeito para ser como se fosse neve. E para fazer os detalhes de neve, eu vou usar a tinta PVA cintilante na cor branca. Vou colocar neve na chaminé e na frente da casa, perto da janela, e vou colocar no teto. Depois eu vou fazer uns pontinhos de luz. E na outra unha, eu vou escrever a palavra ho, ho. Eu vou usar essa tinta cintilante para escrever e também vou usar a vermelha, acrílica brilhante. Agora eu vou fazer a unha 101 dálmatas. É um adesivo, mas você pode fazer esse mesmo desenho que eu tô fazendo, você pode fazer ele diretamente na unha. Eu vou usar o azul e também vou usar o vermelho da acrílica brilhante. O azul celeste PVA. E eu vou usar esse 3D, vou misturar ele com diluente para fazer o detalhe na coleira. Porque esse produto, esse 3D, ele é muito grosso. Então, para ficar mais bonitinho, mais delicado, eu uso o diluente. E agora, para fazer as manchinhas, eu vou usar essa tinta. Essa tinta é uma misturinha que eu fiz. Tinta que eu uso para fazer contorno. E aí, você vai fazendo as manchinhas aleatoriamente no desenho. Aleatoriamente. Fazer essas manchinhas por toda a unha e perto da coleira. De rena, primeiro eu vou começar usando o branco para me delimitar aonde eu vou desenhar. Esse branco é PVA cintilante, essa tinta é da Corfix. Eu vou fazer a parte de baixo do rostinho da rena, a parte branca. Depois eu vou usar o marrom escuro. E depois eu vou fazer os chifrinhos da rena. Nessa parte você tem que retirar o excesso do pincel na tampa da tinta. E eu vou fazendo e vou ajeitando o rostinho dela para ficar no mesmo tamanho. Também vou fazer as orelhinhas na cor marrom escuro. Esse marrom é tinta PVA, é da Acrylex, mas você pode usar o tom marrom que você tiver em casa. Eu não esperei a tinta secar porque eu tava com pressa. E agora eu vou fazer os olhinhos dela. E para fazer esses cílios, eu vou usar a misturinha, que assim o traço vai sair fino. O nariz, eu vou usar o vermelho da acrílica brilhante. Onde fica os pisca-pisca, eu vou usar o verde musgo, é tinta PVA. E para fazer as lâmpadas, lamparinas, eu vou usar o vermelho, que é da acrílica brilhante. É só você fazer uma bolinha e depois você puxar, que aí fica o formato certinho da lamparina. Também vou usar o amarelo ouro. E vou usar também o azul celeste. Para fazer um ponto de luz, eu vou usar o branco cintilante, que é da Corfix. Para fazer a bochechinha, eu vou usar o rosa inglesa, que é tinta para tecido, então ela é muito líquida, tem que tomar cuidado. Para fazer o gatinho, eu vou usar o cinza lunar e vou misturar com o PVA cintilante, que é a tinta na cor branca. Que aí esse gatinho vai ficar com os brilhinhos no desenho, porque a tinta é meio cara, né? Então, eu pego esse branco e misturo com várias tintas. E a tinta para tecido, essa minha cinza, ela é muito líquida e quando eu vou tentar desenhar com ela, fica umas marcações no desenho. Então, eu gosto de misturar ela com uma tinta branca. Fazer o rostinho do gatinho. E para fazer o preenchimento, eu vou usar o mesmo pincel que eu uso para fazer o contorno.
E para fazer esses detalhes aí, eu vou usar o cinza lunar mesmo, para fazer esses 3 manchinhos aí, esses 3 traços. E o contorno, eu vou usar a minha misturinha, que é essa tinta preta com corante xadrez. É só fazer o contorno na parte cinza que você desenhou. Tem que retirar o excesso da tinta na tampa. E agora eu vou fazer... Para fazer o olho, eu vou usar o boleador. E para fazer o outro olho, eu vou fazer como se fosse um V. Agora eu vou fazer a boquinha, tem que ser com cuidado, porque é muito pequenininho o desenho. E para fazer a língua dele, eu vou usar o rosa inglesa. Vou fazer o detalhe que é um coração. Esse modelinho foi o que mais me deu trabalho. Eu vou usar o azul celeste e o branco, vou fazer uma misturinha até chegar no tom desejado. Umas ondinhas, e nessa parte de baixo eu vou usar o azul escuro, como se fosse água. E depois eu vou usar esse azul, o azul celeste já, ele sem misturinha, para fazer a bordinha da água. Para fazer o pato, eu vou fazer um círculo, vou usar o boleador, e depois eu vou fazer ele preenchendo esse espaço que tem na água, como se fosse uma ondinha. Eu vou fazer o amarelo e vou preencher. Para o preenchimento, eu vou usar o pincel filete, que é para fazer o contorno, eu vou usar a misturinha da tinta PVA preta com corante líquido xadrez Indeflex na cor preta. Para fazer o olho, eu vou usar o pincel, vou fazer só uma bolinha. Para fazer o bico, eu vou misturar o laranja, que é tinta para tecido, mais o branco, que é tinta PVA. Vou fazer o formatinho do bico, que é 2 tracinhos, e depois eu vou fazer o contorno usando o laranja. Para fazer as bolinhas de sabão, eu vou usar o PVA cintilante, que é uma tinta que tem uns brilhinhos. E para fazer as bolhas de sabão, eu vou usar o azul celeste com a tinta PVA cintilante. Vou fazer uma misturinha para ficar um azul bem clarinho. Você coloca uma medida de azul celeste para 3 medidas de branco. E para fazer um ponto de luz, vou usar a tinta branca, que é PVA cintilante. Você também pode usar boleador para poder fazer essas bolinhas.